Era a noite de 31 de dezembro de 2025, e o Rio de Janeiro vibrava com a efervescência do Ano Novo. As ruas de Botafogo, um bairro que misturava o charme antigo com o burburinho moderno, estavam iluminadas por luzes festivas e fogos de artifício que explodiam prematuramente no céu escuro. O ar estava carregado com o aroma reconfortante de lentilhas cozidas lentamente no fogão, peru assado com farofa crocante e o salgado sutil do oceano que soprava da Baía de Guanabara. Na casa modesta de Dona Maria, uma construção de 2 andares com paredes caiadas de branco e um quintal pequeno onde uma mangueira centenária oferecia sombra durante o dia, a família se reunia para a ceia tradicional. A mesa da sala de jantar, coberta por uma toalha branca bordada à mão com motivos florais que Dona Maria havia feito décadas atrás, exibia pratos de porcelana herdados da avó, garrafas de espumante nacional barato mas cheio de bolhas promissoras, e arranjos de flores tropicais colhidas do jardim vizinho. Dona Maria, uma mulher de 72 anos com cabelos brancos amarrados em um coque impecável e olhos castanhos que carregavam as marcas de uma vida cheia de alegrias e sofrimentos, sentava-se à cabeceira da mesa. Sua postura era ereta, mas havia uma fadiga sutil em seus ombros, uma exaustão acumulada que ninguém na família parecia notar em meio à agitação das festas. Suas 3 filhas estavam presentes: Ana, a mais velha, com 52 anos, uma professora universitária cujo casamento com Roberto balançava como uma ponte velha sobre o abismo; Beatriz, de 48 anos, solteira e atolada em dívidas que a faziam acordar no meio da noite suando frio; e Carla, a caçula de 45 anos, casada com Pedro, mas lidando com uma nora, Juliana, que mal disfarçava o desprezo por toda a família. Os netos, 2 meninos de Ana, de 10 e 12 anos, e a menina de Carla, de 8 anos, corriam pela casa, rindo e brincando com brinquedos novos, alheios às tensões adultas que pairavam no ar como nuvens de tempestade. O relógio na parede, um antigo cuco que João, o falecido marido de Dona Maria, havia comprado em uma feira de antiguidades em São Cristóvão, marcava 23h45. Os fogos distantes de Copacabana já iluminavam o horizonte, e a família se aquietava para o brinde tradicional. Dona Maria bateu delicadamente com a colher no copo de cristal, pedindo silêncio. Todos pararam, as conversas cessaram, os garfos foram pousados, e os olhares se voltaram para ela. Normalmente, seu brinde era cheio de bênçãos maternais, recordações afetuosas de João, morto há 10 anos de um infarto repentino durante uma pescaria no litoral de Niterói, e desejos de prosperidade para o ano vindouro. Mas naquela noite, algo estava diferente. Os olhos de Dona Maria brilhavam com lágrimas contidas, e sua voz, geralmente suave como uma brisa de verão, saiu rouca e tremida, como se as palavras lutassem para escapar de uma prisão interna. Filhas, família, antes que o ano acabe e os fogos iluminem o céu, eu preciso confessar algo que carrego no peito há décadas, como uma pedra pesada que me impede de respirar livremente. Seu pai, o homem que vocês amaram e chamavam de pai, não era o pai biológico de nenhuma de vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mais alto que qualquer explosão de fogos. Ana, sempre a mais composta e racional, derrubou o garfo com um clangor metálico que ecoou pela sala, seu rosto empalidecendo como se o sangue tivesse fugido de suas veias. Beatriz engasgou com um gole de vinho, tossindo violentamente enquanto tentava processar as palavras, seus olhos se enchendo de uma mistura de incredulidade e dor. Carla piscou repetidamente, como se estivesse em um sonho ruim do qual tentava acordar, sua mão apertando o braço de Pedro com força excessiva. Juliana, a nora, observava tudo com um sorriso sutil no canto da boca, como se aquela revelação fosse uma vitória pessoal em sua guerra fria contra a sogra. Os netos, sentindo a tensão, pararam de brincar e começaram a chorar baixinho, confusos com o súbito silêncio opressivo. Dona Maria continuou, as palavras agora fluindo como um rio represado que finalmente rompia a barragem. Eu amava João mais do que tudo nessa vida. Ele era meu companheiro, meu porto seguro. Mas ele era estéril, filhas. Os médicos confirmaram isso logo após nosso casamento. Para salvar nosso amor, para construir a família que tanto sonhávamos, eu busquei ajuda fora de casa. 3 vezes. 3 homens diferentes, em momentos de desespero e solidão. E agora, com a idade avançando e a morte me rondando como uma sombra inevitável, eu não posso levar esse segredo para o túmulo. Ele me consumiu por tempo demais. A ceia, que momentos antes era um quadro de harmonia familiar, transformou-se em caos absoluto. Ana explodiu em choro convulsivo, acusando a mãe com voz trêmula.
Como você pôde, mãe? Destruir a memória do papai assim? Ele nos criou, nos amou, e agora você diz que ele não era nada nosso. Beatriz, pálida como um fantasma, pensou em todas as vezes que se sentiu deslocada na família, como se não pertencesse completamente. Talvez aquilo explicasse o vazio constante em seu peito. Carla, furiosa, virou-se para Juliana, que agora sorria abertamente, e murmurou: Você está gostando disso, não é? Sempre odiando minha mãe. Os netos choravam alto agora, correndo para os braços das mães, e o cheiro de comida esfriando na mesa parecia zombar da ruína emocional que se instalava. Enquanto os fogos de Copacabana explodiam em cores vibrantes pela janela, iluminando a sala com flashes intermitentes de vermelho, azul e dourado, Dona Maria desabou na cadeira, o peso do segredo finalmente aliviado de seus ombros frágeis. Mas a que custo? A família, outrora unida pelas tradições de Ano Novo, pular 7 ondas na praia, vestir branco para a paz, comer lentilhas para a prosperidade, agora estava fragmentada, como um espelho quebrado refletindo dores antigas. Ana, limpando as lágrimas com o dorso da mão, murmurou com voz entrecortada: Mãe, se isso é verdade, então quem são nossos pais verdadeiros? E por que revelar isso agora, justamente na virada do ano? Dona Maria olhou para ela, os olhos cheios de uma tristeza profunda, e sussurrou: Porque o tempo está acabando, filha. E há mais, muito mais para contar. A contagem regressiva para a meia-noite havia passado despercebida em meio ao turbilhão emocional, mas os fogos continuavam a ecoar como tiros distantes no coração de cada um. A família se espalhou pela casa como folhas ao vento. Ana dirigiu-se à varanda estreita, onde o ar úmido da noite carioca a envolvia, e ficou olhando o mar agitado da baía de Botafogo. As ondas batiam contra as pedras escuras com um ritmo constante, quase zombeteiro, refletindo as luzes dos prédios altos que pontilhavam a orla. Seu marido, Roberto, um engenheiro aposentado de 55 anos com cabelos grisalhos e um bigode fino que ele insistia em manter, aproximou-se hesitantemente, tentando colocá-la em seus braços. Ana, amor, vamos conversar. Isso não muda quem você é. Mas ela o afastou com um gesto brusco. Você não entende, Roberto. Meu pai, o homem que me ensinou a nadar nessas mesmas águas, que me contava histórias de pescadores, não era meu pai. E nosso casamento está morrendo há anos, cheio de silêncios e desconfianças. Isso só piora tudo. Beatriz, por sua vez, refugiou-se na cozinha pequena e acolhedora, onde o fogão a gás ainda emitia um calor residual da ceia. Ela revirava as gavetas em busca de um cigarro esquecido há meses, um vício que tentava largar, mas que voltava em momentos de crise. Aos 48 anos, ela vivia sozinha em um apartamento apertado em Niterói, do outro lado da ponte Rio-Niterói, que atravessava todo dia para lecionar literatura em uma escola pública no centro do Rio. As dívidas a sufocavam como uma corda ao redor do pescoço. Empréstimos bancários para pagar tratamentos médicos de Dona Maria anos atrás, quando ela lutara contra um câncer de mama. Cartões de crédito estourados em compras impulsivas para preencher o vazio emocional, aluguéis atrasados que ameaçavam despejo. Se eu não sou filha dele, talvez explique porque nunca me senti amada o suficiente, porque sempre fui a diferente da família. Pensou ela, finalmente encontrando um cigarro amassado e acendendo-o com o fósforo que cheirava a enxofre antigo. A fumaça subia em espirais, misturando-se ao aroma de café requentado na cafeteira. Carla, a caçula, trancou-se no quarto dos fundos, um espaço simples com paredes pintadas de azul claro e uma cama de casal onde ela e Pedro dormiam durante as visitas. Ela discutia aos sussurros com Juliana, sua nora de 30 anos, uma mulher alta e magra com cabelos pretos lisos e olhos frios como o ar-condicionado que zumbia no canto do quarto. Veja só, sua sogra é uma mentirosa de marca maior. Talvez agora você veja que eu tinha razão em querer distância dessa família tóxica e cheia de dramas, disse Juliana, cruzando os braços com uma expressão de triunfo. Pedro, o marido de Carla, um contador quieto de 47 anos, tentava mediar, mas sua voz saía fraca. Calma, amor. Vamos ouvir o lado dela. Dona Maria, deixada sozinha na sala de jantar, folheava um álbum de fotos antigo, encadernado em couro desgastado. As imagens em preto e branco transportavam-na de volta ao Rio de Janeiro dos anos 1970, praias lotadas de Ipanema, onde jovens dançavam ao som de samba tocado em violões improvisados. O carnaval de rua em Salvador, com suas cores vibrantes e ritmos pulsantes. A casa simples em Botafogo onde ela e João construíram sua vida. Ele como trabalhador portuário no cais do porto,
ela como costureira em uma pequena loja no centro. O primeiro segredo veio com Ana, um romance breve e apaixonado com Paolo, um marinheiro italiano de olhos verdes, durante uma viagem solitária a Salvador em 1973, quando João estava em uma greve prolongada. Beatriz nasceu de um encontro fugaz com Eduardo, um professor universitário de literatura em São Paulo, durante uma conferência em 1977 que João a incentivara a frequentar para expandir horizontes. E Carla? Carla foi o erro mais doloroso, fruto de uma traição impulsiva com Miguel, o melhor amigo de João, em 1980, durante uma crise conjugal marcada por brigas financeiras e ausências prolongadas. Enquanto a família tentava se recompor aos poucos, Beatriz voltou à sala e confrontou a mãe com voz baixa mas firme. Mãe, você disse 3 homens diferentes. Quem eram eles exatamente? Eu preciso saber. Minhas dívidas estão me matando, empréstimos, contas médicas que paguei sozinha por você. Talvez um deles seja rico, e eu possa pedir ajuda, quem sabe herança ou algo assim. Dona Maria riu amargamente, um som rouco que ecoou pela sala vazia. Filha, eles eram homens comuns, como tantos no Brasil. O Diana sumiu no mar durante uma viagem. O seu, Eduardo, morreu pobre de câncer há 20 anos. E o de Carla? Bem, Miguel deixou algo para trás, mas eu nunca toquei nisso, por medo de destruir tudo. A tensão crescia como uma maré alta. Roberto, ainda na varanda com Ana, sussurrou. Amor, talvez isso explique por que você sempre se sentiu distante de mim, como se houvesse um muro entre nós. Mas eu te amo, mesmo assim, com todos os segredos. Ana o olhou, os olhos cheios de dúvida e mágoa acumulada. E então, o telefone fixo da casa tocou, cortando o silêncio. Era o banco, cobrando uma dívida de Beatriz que Ana havia garantido como fiadora anos atrás. Como vou pagar isso agora? Pensou Beatriz, o coração acelerado como um tambor de samba. Mas antes que pudessem processar mais uma camada de caos, Carla irrompeu na sala, os olhos vermelhos de choro. Mãe, Juliana quer ir embora de vez. Ela diz que não aguenta mais esses dramas familiares. Mas eu preciso saber mais. Quem era meu pai verdadeiro? E o que ele deixou? A madrugada avançava devagar, e o cheiro acre de fogos queimados invadia a casa através das janelas abertas, misturando-se ao aroma úmido da noite tropical. As ruas de Botafogo estavam quase vazias agora, exceto por alguns foliões bêbados que cantavam marchinhas de carnaval antecipadas, tropeçando nas calçadas irregulares. Dona Maria, exausta mas determinada a esvaziar o peito de todos os venenos acumulados, reuniu as filhas no sofá puído da sala, coberto por uma manta de crochê que ela mesma tecerá. Vamos falar tudo de uma vez, filhas. Ano novo é para renascer, não é? Mas segredos velhos precisam ser enterrados de vez para que a vida floresça. Ela começou com Ana, a voz ganhando força à medida que as memórias fluíam. Seu pai biológico era Paolo, um marinheiro italiano que conheci em Salvador durante o Carnaval de 1973. Eu estava sozinha, João em greve no porto, e o Carnaval era uma explosão de cores, músicas e corpos dançando na rua. Paolo tinha olhos verdes como o mar da Bahia, e nosso encontro foi breve, mas intenso. Eu voltei grávida, e João aceitou como se fosse dele. Ele nunca soube da verdade, ou pelo menos, eu achava que não. Ana, chocada, lembrou de sua paixão inexplicável por viagens marítimas, pelas histórias de navegadores que devorava em livros. Mas mãe, por quê? Vocês eram casados há anos. Como você pôde arriscar tudo? Dona Maria suspirou, os olhos fixos em uma foto antiga na parede, de João sorrindo com um peixe recém-pescado. João era estéril, filha. Os médicos em uma clínica pública no centro do Rio confirmaram isso. Ele me amava tanto que sugeriu adotar, mas eu queria filhos com o sangue correndo nas veias, algo nosso, ou quase. Foi egoísmo, sim, mas também amor desesperado. Beatriz, impaciente e com as mãos tremendo do cigarro recente, interrompeu. E o meu? Você mencionou um professor. Dona Maria assentiu lentamente. Em São Paulo, 1977. Eu fui a uma conferência de literatura na USP. João me incentivou, achando que me faria bem sair da rotina de costureira. Lá, conheci Eduardo, um viúvo solitário com paixão por poesia. Foi uma noite só, em um hotel simples perto da Avenida Paulista, cheia de conversas sobre Machado de Assis e solidão. Ele morreu há 20 anos, pobre coitado, de câncer no pulmão, deixando nada além de livros empoeirados. Beatriz sentiu um aperto no peito,
como se uma mão invisível espremesse seu coração. Suas dívidas somavam mais de 50 mil reais, 30 mil em empréstimos para os tratamentos oncológicos de Dona Maria, que ela assumirá sozinha para não sobrecarregar as irmãs casadas, 20 mil em cartões de crédito usados em compras online compulsivas, roupas e livros que preenchiam o vazio de noites solitárias em Niterói. E se ele deixou alguma herança? Um testamento? Talvez. Eu poderia usar para quitar tudo isso. Dona Maria balançou a cabeça negativamente, os olhos cheios de pena. Nada, filha. Eduardo era professor como você, viveu modesto em um apartamento alugado em Pinheiros. Morreu sem bens. Carla, que até então se mantivera quieta, explodiu em uma mistura de raiva e dor. E eu? Meu pai era o melhor amigo do papai. Como você pôde trair assim, mãe? Com alguém tão próximo? Dona Maria baixou os olhos, as mãos entrelaçadas no colo como em uma prece silenciosa. Foi em 1980, durante uma crise profunda no casamento. João viajava muito pelo porto, deixando-me sozinha com vocês duas pequenas. Miguel, o amigo dele desde a infância no morro, me consolou em noites de solidão. Foi um erro impulsivo, filha, cheio de arrependimento. Miguel morreu meses depois em um acidente de carro na Avenida Brasil, mas antes, deixou um testamento, com uma quantia modesta para uma criança especial que viria ao mundo. Eu guardei o dinheiro, investi em uma poupança simples no Banco do Brasil. São 200 mil reais agora, rendendo juros baixos mas constantes. O silêncio caiu como uma bomba pesada na sala. Carla, com os olhos arregalados em choque, pensou em sua vida cotidiana, casada com Pedro há 15 anos, vivendo em um apartamento confortável mas apertado em Copacabana, lidando com Juliana, que sempre via Dona Maria como uma intrusa antiquada, criticando suas tradições velhas como pular ondas na praia ou fazer simpatias com romãs. Então eu sou rica. Mas por que esconder isso por tanto tempo? Dona Maria suspirou profundamente. Para não dividir a família, filha. Dinheiro traz inveja, brigas. Mas agora, talvez seja a hora de usar para o bem de todas. Enquanto isso, na cozinha adjacente, Juliana cochichava com Pedro, sua voz sibilante como uma serpente. Veja, sua sogra é uma adúltera confessa. Vamos pegar essa grana da Carla e sumir para um lugar melhor, talvez uma casa em Barra da Tijuca, longe dessa bagunça. Pedro, hesitante como sempre, murmurou. Mas é da família, Ju. Não podemos. Juliana o interrompeu. Podemos sim. Pense nos nossos filhos, ou no que virá. Ana, que por acaso ouviu a conversa ao passar pela porta, confrontou-os com fúria contida. Vocês não vão roubar minha irmã. Essa família já está destruída o suficiente. A briga explodiu então, vozes altas ecoando pela casa como trovões. Roberto tentou acalmar os ânimos, mas sua própria crise com Ana borbulhava sob a superfície. Há meses, ele suspeitava de uma traição dela com um colega da universidade, baseado em mensagens vagas no celular e chegadas tardias. Ana, se sua mãe traiu, talvez você também esteja seguindo o exemplo, disse ele em um momento de raiva, parando imediatamente ao ver o horror nos olhos dela. O dano, porém, estava feito. E então, Beatriz recebeu uma mensagem no celular. O banco, ameaçando execução imediata da dívida, com juros acumulados que a faziam sentir como se estivesse afogando. Mãe, eu preciso de ajuda agora. Senão, perco meu apartamento, meu emprego, tudo. O sol nascia lentamente sobre o icônico Pão de Açúcar, tingindo o céu de tons suaves de rosa e laranja, enquanto os pássaros cantavam nas árvores do quintal. Mas dentro da casa de Dona Maria, a escuridão emocional persistia, pesada como uma névoa matinal. As filhas, exaustas após horas de conversas interrompidas por lágrimas e acusações, sentaram-se à mesa do café da manhã, pão francês fresco comprado na padaria da esquina, café preto forte coado no coador de pano, e frutas tropicais como manga suculenta e mamão papaya maduro, tradições brasileiras que agora pareciam vazias e sem sabor em meio ao caos. Ana, com olheiras profundas que a faziam parecer 10 anos mais velha, confrontou Roberto com voz baixa mas firme. Você realmente acha que eu te traí? Por quê? Porque minha mãe cometeu erros no passado. Nosso casamento está em crise há anos, silêncios à mesa, noites dormindo de costas um para o outro. Mas não por traição minha. Roberto, sentado ao lado dela com uma xícara de café esfriando nas mãos, admitiu com relutância. Há meses você chega tarde da universidade, mensagens no celular que apaga rápido. Eu vi uma com te amo de um número desconhecido. O que eu devia pensar?
Ana riu amargamente, as lágrimas voltando a rolar. Era para você, seu bobo. Eu mandei do telefone da firma porque o meu descarregou durante uma reunião. Nosso problema é a falta de confiança, Roberto, não traição. Você parou de me ver como parceira e começou a me ver como suspeita. Beatriz, ao lado delas, chorava baixinho enquanto cortava uma fatia de mamão, o suco da fruta escorrendo como lágrimas. Eu paguei os tratamentos da mãe sozinha, enquanto vocês tinham maridos para dividir as cargas. Agora, com essas dívidas, sinto como se minha vida fosse um castelo de cartas desmoronando. O banco liga todo dia, ameaçando penhorar meu apartamento em Niterói, o único lugar que chamo de lar. Carla, sentindo uma onda de culpa por sua própria herança recém-revelada, ofereceu hesitantemente. A poupança do meu pai biológico, podemos dividir entre nós. Usar para pagar suas dívidas, Beatriz, e talvez ajudar Ana com terapia de casal ou algo assim. Mas Juliana, entrando na sala com passos pesados e uma expressão de desdém, vetou imediatamente. Não. Essa grana é da Carla, não da família toda. Vamos usá-la para comprar uma casa melhor, longe dessa casa velha e cheia de fantasmas em Botafogo. A tensão entre sogra e nora, que sempre fervilhava sob a superfície, explodiu como um vulcão. Dona Maria, vendo Juliana como uma víbora manipuladora, disse com voz trêmula: Você nunca me aceitou de verdade, menina. Sempre me olhando torto, como se eu fosse um fardo inútil, criticando minhas tradições de ano novo, minhas receitas de família. Juliana rebateu com veneno na voz. Você é um fardo sim. Sempre interferindo no nosso casamento, criticando minha educação moderna, dizendo que eu não cuido bem da neta. E agora, revelando que é uma mulher de moral duvidosa. Como espera respeito? Pedro, o marido de Carla, ficou no meio do furacão, sua personalidade fraca o traindo mais uma vez. Amor, talvez Juliana tenha um ponto. Vamos embora para casa, deixar as coisas se acalmarem. Carla, dividida entre a lealdade à mãe e ao marido, chorou copiosamente. Mas é minha família, Pedro. Não posso abandoná-los agora. Dona Maria, sentindo o coração apertado como se estivesse sendo esmagado, decidiu revelar mais uma camada do passado para tentar unir as filhas. Há outro segredo que carrego. João sabia de tudo, filhas. Eu confessei anos depois, e ele me perdoou. Nós criamos vocês com amor incondicional, sangue ou não. Mas antes de morrer, ele deixou uma carta selada, para ser aberta só em um momento como este. Ela se levantou devagar, as pernas doendo da idade, e pegou um envelope amarelado de uma gaveta trancada na escrivaninha antiga. Ao abri-lo com mãos trêmulas, as palavras de João, escritas em uma caligrafia firme mas emocionada, ecoaram pela sala enquanto Dona Maria lia em voz alta. Minhas filhas queridas, eu as amei como se fossem do meu sangue, porque o amor não precisa de DNA. Mas há uma herança escondida que deixo para vocês. Uma casa pequena na praia de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, comprada com economias secretas do meu trabalho no porto. Vale uma fortuna agora, com o boom imobiliário. O choque foi coletivo, como um raio atingindo a casa. Beatriz viu uma salvação imediata para suas dívidas sufocantes. Ana, uma chance de recomeçar o casamento com Roberto em um lugar sereno, longe do caos urbano. Carla, uma independência financeira que poderia libertá-la das garras manipuladoras de Juliana. Mas Dona Maria acrescentou com voz grave: Só que a casa está em nome de todas nós quatro. Precisamos decidir juntas o que fazer, vender, alugar, morar. Nada de brigas. Juliana, furiosa com a perspectiva de dividir algo que via como seu, saiu batendo a porta da frente, o som ecoando pela rua quieta. Eu não fico mais aqui nessa loucura. Pedro a seguiu apressadamente, deixando Carla sozinha com as irmãs e a mãe. E enquanto o dia clareava completamente, com o sol agora alto e o tráfego de Botafogo ganhando vida, Ana recebeu uma ligação inesperada. Era seu colega da universidade, na verdade um terapeuta que a ajudava com depressão causada pela crise conjugal. Roberto, veja, não era traição. Era ajuda profissional. Mas Roberto, consumido pelo ciúme acumulado, havia investigado errado, contratando um detetive particular que confundira as coisas. Eu errei feio, amor. Me perdoa. Vamos recomeçar. O meio-dia trazia o calor úmido e opressivo do verão carioca, com o som distante das ondas quebrando na orla de Copacabana e o burburinho de turistas estrangeiros passeando pelas calçadas. A família,
reunida no quintal sombreado pela mangueira carregada de frutos maduros que pingavam suco doce no chão de terra batida, tentava processar as revelações da noite anterior. Dona Maria, com a carta de João ainda nas mãos, sentia uma paz parcial invadindo seu peito cansado. João ficaria orgulhoso de ver vocês aqui, filhas. Ele sabia que o amor verdadeiro perdoa fraquezas, constrói pontes sobre abismos. Beatriz, sempre a mais prática e organizada, pegou um bloco de notas e começou a calcular. A casa em Ubatuba, avaliada por um corretor amigo em cerca de R$800 mil devido à valorização turística, poderia ser vendida rapidamente. Dividimos em 4 partes iguais, mãe e nós 3. Eu pago minhas dívidas integralmente, os 50 mil que me sufocam, e sobra para investir em algo estável, talvez um curso de pós-graduação para melhorar meu salário na escola. Ana concordou, seus olhos brilhando com uma esperança renovada. Sim, e Roberto e eu poderíamos usar nossa parte para uma viagem terapêutica, reconectar em Ubatuba antes de vender. Carla hesitava, mordendo o lábio inferior. E Juliana? Ela vai me odiar se eu dividir com vocês. Ela já fala em divórcio se não pegarmos tudo para nós. A nora retornou horas depois, no final da tarde, com Pedro a reboque e uma expressão fingidamente arrependida. Desculpe, Dona Maria. Foi o estresse da noite, os fogos, tudo. Eu exagerei. Mas seus olhos, frios e calculistas, diziam o contrário. Via o dinheiro como um bilhete para uma vida melhor, longe da família problemática. Dona Maria, com a sabedoria de 72 anos de experiências, sussurrou para Carla no canto do quintal. Cuidado, filha. Juliana quer o dinheiro, não o amor. Ela me vê como obstáculo desde o dia do casamento de vocês, criticando minhas visitas, minhas comidas caseiras. Enquanto isso, Ana e Roberto se reconciliavam na varanda, o sol poente tingindo o mar de tons dourados. Vamos viajar para Ubatuba juntos, amor. Recomeçar como namorados, caminhar na praia, comer frutos do mar frescos, disse ele, segurando sua mão. Ana sorriu pela primeira vez em horas, o coração aliviado. Sim, Roberto. Ano novo, vida nova. Vamos deixar as desconfianças para trás. Mas Beatriz descobriu um e-mail urgente do banco em seu celular, embargo imediato na conta, com ameaça de processo judicial. Preciso vender a casa rápido. Não dá para esperar meses pela burocracia. Ela ligou para um corretor em Ubatuba, descrevendo a propriedade. Uma casinha branca com vista para o mar, jardim de coqueiros e uma varanda onde João sonhava em se aposentar. Mas o processo levaria pelo menos 60 dias. O desespero crescia como uma onda tsunami. Carla, fortalecida pela união das irmãs, confrontou Juliana no quarto. Você me ama de verdade, ou ama a ideia de estabilidade financeira? Porque se for o dinheiro, podemos acabar aqui. Juliana, encurralada, admitiu com voz baixa. Eu amo a estabilidade, Carla. Sua família é um caos constante, segredos, brigas, dívidas. Eu quero uma vida calma para nós. Pedro, finalmente mostrando uma centelha de força, interveio. Basta, Juliana. Ou você aceita a família toda, com falhas e tudo, ou vai embora sozinha. Eu fico com Carla. A briga escalou novamente, com Juliana saindo mais uma vez, desta vez levando a neta para dar um tempo. Carla chorou nos braços da mãe, o corpo tremendo. Eu errei casando com Pedro. Ele é bom, mas tão fraco diante dela. Como criei essa vida? Dona Maria consolou-a com palavras suaves, acariciando seus cabelos. Todos erramos, filha. Eu errei 3 vezes, mas ganhei vocês. A esperança sempre. Olhe para o mar lá fora. Ele vai e vem, mas sempre retorna. E então, uma batida inesperada na porta. Um advogado idoso, com pasta de couro na mão, enviado pelo cartório onde Miguel havia deixado o testamento. Há mais na herança do Sr. Miguel. Ações em uma empresa de petróleo que valem R$500 mil agora, com dividendos acumulados. O espanto foi geral, como se o destino conspirasse para mais surpresas. Mas o advogado acrescentou com tom formal. Só para a senhora Carla, condicionada a uma cláusula peculiar. Revelar a verdade à família inteira, sem segredos. O entardecer pintava o céu de tons avermelhados e púrpuras, com o sol se pondo atrás do Morro do Corcovado, e a família, exausta mas estranhamente unida pelo turbilhão de emoções, sentava-se para um jantar improvisado no quintal. Feijoada requentada do almoço, farofa crocante com bacon, couve refogada no alho e arroz branco fumegante, comfort food brasileiro que aquecia a alma.
As revelações haviam esgotado todos fisicamente, mas também os aproximado, como se o fogo da verdade tivesse forjado laços mais fortes. Beatriz, com a herança extra de Carla, que, após muita reflexão, decidiu dividir igualmente para fortalecer a família, planejava pagar suas dívidas e investir o restante em um pequeno negócio próprio, talvez uma livraria online de literatura brasileira. Obrigada, mana. Pela primeira vez em anos, me sinto livre, como se pudesse respirar sem o peso das contas. Ana e Roberto, reconciliados, falavam animadamente em vender a parte da casa em Ubatuba para financiar uma renovação de votos, talvez na mesma praia onde tudo poderia recomeçar. Vamos dançar samba à beira-mar, amor, como nos velhos tempos, disse Ana, rindo. Carla, porém, enfrentava o dilema final. Juliana retornou ao anoitecer, suplicante e com promessas de mudança. Eu mudei, Carla. Vamos usar o dinheiro juntos, construir uma família melhor. Mas Carla, fortalecida pelas revelações e pelo apoio das irmãs, respondeu com firmeza inédita. Não, Juliana. Eu vou me divorciar de Pedro se ele não se posicionar. Quero uma vida sem manipulações, sem jogos. O dinheiro vai para nós todas, para curar feridas. Dona Maria, observando as filhas crescerem em poucas horas, sorriu com lágrimas nos olhos. João ficaria orgulhoso. Ele sabia que o amor vence traições, perdoa erros. Mas o twist final veio quando, revirando o envelope de João em busca de mais pistas, encontraram uma carta escondida dentro de outra, selada com cera velha. Dona Maria leu em voz alta, a voz falhando. Maria, minha eterna companheira, se elas descobrirem os segredos, diga a verdade total. Eu não era estéril. Eu fingi para te proteger. As filhas são minhas biologicamente. Os outros homens foram invenções que criei para encobrir meu próprio erro. Uma traição minha no início do casamento, que quase destruiu tudo. Eu te amava tanto que assumi a culpa para que você não carregasse sozinha. Perdoe-me, filhas. O choque foi profundo, como um terremoto abalando as fundações da casa. Dona Maria havia mentido por décadas para proteger a imagem de João, carregando o fardo da culpada para que ele permanecesse o herói aos olhos das filhas. Eu o amava tanto que inventei minha própria culpa, filhas, para que vocês o vissem como perfeito. As filhas, atonitas mas aliviadas, abraçaram a mãe coletivamente. Você nos salvou, mãe. Somos uma família, de sangue ou de escolha. Beatriz riu entre lágrimas. Então as dívidas são minhas, mas a herança é real, e o amor também. Ana reconciliou-se de vez. Amor vence mentiras, sempre. Carla, agora livre para recomeçar, disse. Ano novo, eu nova. Sem amarras. Enquanto os fogos remanescentes de festas vizinhas iluminavam a noite, a família brindou com espumante morno a catarse coletiva. Segredos revelados, traições perdoadas, dilemas resolvidos. Dona Maria, aos 72 anos, sentiu uma paz profunda. A vida, como o Ano Novo brasileiro, era cheia de surpresas explosivas, tradições reconfortantes e recomeços inesperados, deixando uma reflexão eterna sobre o poder do perdão e da verdade.